Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Hannah Rayar, nós somos do Projeto Impacto. Estou aqui com meu grande amigo Luca e hoje a gente vai falar de um assunto super interessante que é a construção de hábitos e rotinas. Eu e o Luca, a gente vai falar a nossa rotina e vai falar aquilo que deu um clique na nossa cabeça, que deu um salto na nossa vida e que colaborou para a gente atingir os nossos objetivos, né? E a gente está sempre querendo melhorar, sempre querendo atingir novos objetivos, e eu acho que a gente só consegue isso através dos nossos hábitos, das nossas rotinas e das nossas ações. Fala aí, Lucão. Bom dia. Bom dia, bom dia. Cara, totalmente, Ana. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. E acho que para que a gente tenha uma vida efetiva, né, que a gente conquiste os objetivos que a gente está buscando, é essencial ter hábitos. E principalmente hábitos matinais e antes de dormir, né? Extremamente importante assim que você acorda para você ter um bom dia. Ao longo do seu dia, você ter uma boa efetividade, uma boa produtividade. É interessante que você tenha alguns hábitos no período da manhã e antes de dormir para você, né, poder descansar a sua cabeça e ter uma boa noite de sono. Exatamente, Lucão. Eu queria começar com um aqui que, para mim, foi a mudança de hábito assim, mais importante da minha vida. E é o famoso método Wim Hof. Você já ouviu falar, Lucão, do método Wim Hof? Nunca, nunca. O Wim Hof, ele é um cara que é fora da curva, assim. Ele desenvolveu um método que permite as pessoas se adaptarem a certas temperaturas do ambiente, seja ela um extremo calor ou extremo frio. Por exemplo, ele correu uma maratona no deserto, acho que foram 40 quilômetros, sem comida e sem beber água. E ele escala, se eu não me engano, ele escalou o Everest ou algo parecido assim, só de bermuda, sem camisa e sem nada. E ele criou um método que é baseado em 3 pilares. É o pilar da respiração, o pilar do banho gelado e o pilar da meditação. Bom, eu tenho o costume de acordar muito cedo. Eu tento acordar em média umas 4h30, 4h50. Varia nesse período assim, né? E a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é o exercício de respiração que o Wim Hof ensinou. Esse exercício, como ele é feito? Você tem que fazer 30 respirações profundas, né? Aquela respiração que a gente fala, respiração de criança, né? Que você respira pela barriga, então você e solta devagar 30 vezes. Na 30ª respiração, você vai soltar todo o ar e vai prender. E vai segurar o máximo de tempo que você conseguir. E cronometra esse tempo. Depois que você não aguentou mais, você vai soltar e puxar mais uma vez. E segura de novo por mais 15 segundos. Isso é um ciclo. Então 30 respirações, solta tudo, prende. Não aguentou mais, puxa mais uma respiração, segura mais 15 segundos. Isso é um ciclo. Ele fala que você tem que fazer pelo menos 2 ciclos. Eu coloco 3. Depois desse ciclo, eu faço uns 10 minutinhos de meditação. É algo que me ajuda a silenciar ainda mais a mente, né? Esse exercício da respiração, por trazer uma hiperventilação, uma hiperoxigenação para o cérebro, já te ajuda a ficar muito tranquilo e muito focado. E a meditação, eu acho que é a cerejinha do bolo ali para você começar o dia totalmente focado, né? E te ajuda a enfrentar o próximo passo, que é o banho gelado. Eu te falo que não tem um dia que eu fale que eu queira de fato entrar naquele banho gelado, mas depois que eu entro, tomo aquela ducha, eu saio e falo, cara, se eu tomei uma ducha gelada hoje, eu estou preparado para qualquer coisa. Bom, esse é o primeiro passo da minha rotina matinal. E a sua, Lucão? Pô, cara, eu não sabia desse exercício de respiração. Eu preciso começar a fazer ele. A minha manhã é o seguinte, basicamente. A minha manhã acorda por volta de 4 horas também. Teve uma época que eu acordava 3h35, mas não tá fácil acordar essa hora mais. Então, assim que eu acordo, eu vou direto pro banho gelado. Até então, eu não estava sabendo desse exercício de respiração, não. Eu vou começar a aplicar com certeza. Então, eu ia pro banho gelado porque é o seguinte, cara. Eu baseio o meu primeiro momento ali no meu dia com base numa fala de um cara que chama Les Brown, que é um cara fera, assim, demais. E ele fala assim, Hannah,
faz o que é difícil e a sua vida vai ser fácil. Faça o que é fácil e a sua vida vai ser difícil. Então, se a gente acorda logo cedo e quer entrar naquela ducha gelada, aquela que quando bate nas costas você fica sem ar. Se não for assim, cara, não adianta. Tem que ser assim, geladaça, porque é basicamente um desafio, né? É um desafio. Você acorda logo cedo e a primeira coisa que você quer fazer é dar um relax ou tomar um tempo, né? Sair da sua cama quentinha com tranquilidade. Imagina, sai da sua cama tranquilo, com tranquilidade, quentinha e entra nos banhos gelados. Pô, cara, já é um logo desafio. E assim que eu saio do meu banho, eu já passeio com o meu dog, dou uma caminhada com ele, volto, e aí sim eu faço minha meditação, né, de uns 25 minutos. Aí eu vou para minha leitura de um livro que eu quero e também faço uns 25 minutos de leitura da Bíblia para dar aquela alimentada no meu espírito, na minha parte espiritual. Então é basicamente isso. E eu faço isso porque eu gosto de acordar muito cedo, porque eu sinto que eu preciso me concentrar em mim antes de eu poder me concentrar, seja no trabalho ou nos estudos, né? A gente vai falar aqui, a gente já falou altas vezes que a gente tem que focar em si primeiro para depois a gente poder dar aquilo que o nosso empregador ou que a nossa faculdade ou enfim, o que você faz precisa de você, né? Que você é uma peça fundamental para a organização em que você trabalha e você precisa estar preparado para isso. E nada melhor do que uma super rotina matinal para te preparar para o seu dia. É isso aí, Lucão. Você falou de um negócio, essa frase de faça difícil e sua vida vai ser fácil, e faça o fácil que sua vida vai ser difícil. Cara, eu estava até dando uma estudada em alguns livros e meio que tem uma explicação científica para isso, né? Porque na medida que a gente faz as coisas difíceis, o nosso cérebro ele ativa mecanismos de se inclinar para benefícios a longo prazo. Então, à medida que você deixa de cair na tentação do benefício a curto prazo, que é aquele banho quentinho, aquele banho saboroso, e está indo para uma perspectiva a longo prazo, seu cérebro vai ficando acostumado com isso. Então, você vai criando uma mente focada para o longo prazo. Você deixa de ser aquela pessoa reativa que está sempre focando no curto prazo e aí as suas perspectivas a longo prazo vão ficando cada vez mais longes. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente desenvolver esses hábitos que nos incomodam, porque na medida que a gente vai colocando isso na nossa rotina e vai desenvolvendo, a gente vai se tornando mais consciente e menos reativo às situações, né? E você falou um negócio que é muito importante também, que é a questão da concentração em nós mesmos antes de começar, né? Eu também faço isso. Depois que eu tomo banho gelado, eu pratico um mecanismo que foi explicado num livro, que, se eu não me engano, em inglês é Deep Work, e aqui no Brasil ou é trabalho focado, eu não lembro, eu li esse livro em inglês, né? E o Deep Work nada mais é que você pegar um tempo que você vai estar super focado, super concentrado, fazendo aquilo que você tem que fazer. E para você conseguir atingir esse nível, você tem que tirar todos os níveis de distração. Lógico, no livro ele descreve todo um passo a passo, que você cria um ritual, você fala uma frase, tipo, estou começando meu trabalho focado e tudo mais. Mas o foco desse trabalho focado é você tirar todas as distrações. Então, depois que eu tomo esse banho gelado, eu ligo o meu computador, eu abro o livro que eu tenho que ler ou a tarefa que eu tenho que fazer. Depois que eu abri o arquivo, ou o site, ou o vídeo, eu desconecto a internet para não correr a tentação de Facebook ou essas coisas e faço o que tem que ser feito. E aí eu estou focado naquilo. Depois, quando eu terminei aquela tarefa, eu falo, terminei o meu trabalho focado e aí eu posso partir para outros aspectos do meu dia a dia, né? E você, Lucão? Cara, é basicamente isso também. Eu tenho essa parte da manhã e eu sempre leio mais ou menos 45 minutos de um determinado livro que eu tenho, um livro que eu quero ler, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acabei de citar Les Brown, vou citar agora também Jim Rohn, que eu sempre cito ele. E ele sempre fala o seguinte, Ana, ele fala que você não recebe da vida o que você precisa ou o que você quer. Você recebe da vida o que você merece, né? Então, a gente merece a partir do momento que a gente se torna
melhor. As pessoas costumam querer muito, né? Dizer que quer ser um bom pai, que quer ser um bom marido, que quer ser rico, ou que quer ter isso, ou quer ter aquilo, mas a pessoa não quer se sacrificar, né? Para se tornar alguém que é merecedor de tudo isso. E como que a gente se torna merecedor de tudo isso? Não tem muito corto caminho. É por esforço extraordinário que a gente comentou aqui e fé, né? Então a gente vai ter que trabalhar e esses pequenos hábitos a gente às vezes deixa ele meio de lado, fala, pô, tomar um banho gelado de manhã, até parece que isso vai fazer eu conseguir construir um hábito, uma vida melhor, me tornar uma pessoa melhor. Ler 20 minutos por dia, até parece. Mas, cara, são esses pequenos hábitos que a gente já comentou aqui também, micro hábitos, que colocam a gente no caminho. E a gente vai batendo esses pequenos hábitos, eu falando, caramba, olha, eu consigo fazer isso, cara. Eu consigo fazer esse pequeno hábito, eu consegui fazer esse pequeno hábito. Eu cumpri essa promessa que eu fiz para mim mesmo. E aí, ao passo que você vai fazendo isso, vai se tornando uma pessoa mais, não só produtiva, mas mais confiante que você consegue atingir aquilo que você combinou consigo mesmo. E aí as coisas se tornam mais fáceis. Como você comentou, Hannah, e colocou muito bem, cara, a questão de ser reativo. Quando a gente se coloca em situações desconfortáveis, a gente passa a não reagir de uma forma ruim. Se você tem um imprevisto ao longo do seu dia, você vai falar, pô, sossegado, tô mais tranquilo. Você já treinou o seu cérebro para fazer uma coisa desconfortável, então fica mais tranquilo para você poder enfrentar os desafios do dia a dia, dos meses que vem pela frente, dos anos que vem pela frente, se tornar uma pessoa mais bem-sucedida ao longo do tempo. Mas também não é de hoje para amanhã, né? É uma construção. É a questão da semente que a gente sempre fala. Planta a sementinha, vai continuando, vai seguindo, que aí você vai colher os frutos no futuro. Exatamente. E eu acho que a grande dificuldade da gente inserir esses hábitos, né, de plantar a semente, é justamente esse vício em dopamina instantânea, na própria reatividade, né? Porque a gente está sempre querendo algo a curto prazo, curto prazo. Eu quero prazer, eu abro o celular, eu vou ver o Instagram, pego aqui, abro o Facebook. A gente não consegue sacrificar o curto prazo para o longo prazo, e a gente está sempre dependendo dessa reatividade, né? Porque deixamos de ser conscientes para virar meros reatores, né? A gente reage e não agimos com consciência, a gente só reagimos, né? Nós somente reagimos, né? E eu acho que a construção desses pequenos hábitos, como você falou, vai virando uma bola de neve. Na medida que você começa a plantar a semente, começa a regar, é o mesmo mecanismo da árvore, né? O que começa com uma semente, na medida que vai sendo nutrido, regado, depois vira algo gigantesco e com uma raiz, com algo tão enraizado dentro de você, que, tudo vai ficando cada vez mais fácil, né? Por isso que eu falo que essa questão do banho gelado em si, a respiração e o banho gelado é algo assim que me coloca no eixo, porque, cara, não é todo dia que a gente acorda pulando e falando, puta, hoje eu vou ler 200 páginas, não é todo dia, sabe? Mas quando eu acordo meio desmotivado, quando eu acordo meio assim, eu nem penso duas vezes, eu já faço minha respiração e vou pro banho gelado. Quando eu saio, eu falo, pronto, agora eu vou para a guerra, né? E eu acho que esse hábito é muito importante. Um hábito que eu inseri recentemente na minha vida, por mais que eu conseguisse atingir alguns objetivos que eu coloquei para mim, eu sempre fui uma pessoa desorganizada. E meu quarto era uma bagunça, não é como está aqui agora, mas organizado. Sempre fui uma pessoa desorganizada, nunca tive agenda, puta, eu era uma bagunça. E uns 2 anos para trás eu falei, cara, não, eu preciso botar minha vida em ordem. E quando eu comecei a ter uma espécie de diário, um planejador, isso também foi uma outra mudança na minha vida que também trouxe um processo de bola de neve, que tudo foi ficando mais fácil. A partir do momento que eu comecei a me organizar, a ter um horário definido, o que eu vou fazer, nossa, a vida caminhou. Por isso que hoje, antes de dormir, eu não deixo de pegar minha agenda. Se eu ainda não escrevi o que eu tenho que fazer para amanhã, eu escrevo, porque isso me traz uma sensação de controle, por mais que possam aparecer imprevistos, como você falou,
você ter uma noção mais ou menos do que você deve fazer, torna tudo mais fácil. Porque se você vai para o dia seguinte sem saber o que você tem que fazer, você vai acordar, vai ver, puta, o que eu tenho que fazer hoje? Aí você vai começar a pensar, às vezes você deixa uma coisa de fora. Então, essa organização e o controle do tempo é algo assim que eu acho que é muito importante na nossa rotina. Não sei para você, Lucão. Para mim é a mesma coisa, eu super concordo. Eu vou começar mais uma vez citando Jim Rohn aqui, ele fala: não comece o seu dia antes de ter terminado. Não comece o seu mês antes de ter terminado. E o que significa isso? Significa, faça o seu planejamento. Comece o seu dia sabendo o que você tem de fazer, quais são as suas tarefas e por tempo determinado, né? Eu costumo fazer a mesma coisa, Hanna. Eu, até há pouco tempo, eu fazia o seguinte, eu colocava segunda-feira, usava segunda-feira, 2 horas, mais ou menos, vai, entre 1h30 e 2 horas para eu determinar como seria a minha semana inteira. E aí eu planejava a semana inteira e escrevia numas folhinhas. Eu tenho uma aqui. Assim, ó, um cartãozinho, tá vendo? Com umas coisinhas, tal, os horários, as coisas que eu fiz eu marco sim, as coisas que eu não consegui fazer no dia, eu coloco um X e passo pro dia seguinte. Não vai ficar desesperado, se autoflagelar aí, porque não dá certo, né? Mas é aquela coisa, cara, que muita gente acaba passando os dias e os meses e os anos e a vida inteira com o dedo cruzado esperando que as coisas vão se tornar melhor, que as coisas vão melhorar, né? Espero que a vida vai melhorar, espero que essa oportunidade aconteça para mim, Deus me ajuda com essa oportunidade. Mas é aquela coisa, nada vai dar exatamente certo como você espera, como a gente espera, se a gente não se esforçar e não ter um bom planejamento. E a questão da agenda é essencial. Eu tinha exatamente o mesmo hábito que você, Ana. Eu sempre muito teimoso, quem me conhece sabe, cara, cabeça dura, capricorniano, puta, cara. E eu sempre fui organizado, assim, sempre fiz as tarefas que tinha que ser feitas, independente da hora, tal, tinha que fazer. Batia o prazo, né? Chegava o prazo ali, eu falava, pô, vou fazer agora, e me matava, ficava sem dormir e tal. Mas eu percebi que se eu organizar o meu dia, eu posso fazer as coisas com muito mais tranquilidade, posso quebrar o dia em pequenos, né, pedacinhos assim de 1 hora, 2 horas, mas com antecedência. E aí, quando chegar perto do meu prazo, eu vou estar bem mais tranquilo, o trabalho vai ter sido feito de uma forma muito melhor, porque foi feito em dias diferentes, não de uma vez só. E, cara, completamente modificou a minha vida. Revolucionou, assim, o fato de eu ter o que fazer, né? Eu passei a não mais acordar meu dia e passar o dia com o dedo cruzado, assim, porra, espero que eu consiga fazer as tarefas que eu tenho que fazer e nada mais apareça no meu dia e nada disso vai me atrapalhar. Enfim, com isso eu sei para onde eu vou e para onde eu tô caminhando e eu consigo ver o progresso no meu dia, no meu mês e no meu ano. Basicamente é isso e eu super recomendo. Investe, né? 10, 15 minutos do seu dia para organizar como vai ser a sua agenda do dia seguinte e da sua semana, enfim. Aí você se organiza melhor, mas é importante. É isso aí, você falou a palavra-chave. Muitas pessoas pensam que se pegar, tipo, 2 horas de um domingo, ela vai estar perdendo tempo criando essa organização, mas pelo contrário, é um investimento. Na medida que você organiza, você ganha, você pega os dividendos desse tempo que você organizou e traz para a sua vida. Você vai ter mais controle, vai ter mais organização e isso é muito importante, porque é algo que está enraizado na cabeça da maioria das pessoas. Eu não vou perder, tipo, 2 horas do meu domingo organizando o meu horário. Mas, cara, se você se você investir 2 horas, é capaz que você ganhe 10 horas na semana, porque você vai ter um controle absurdo, né? Até deixo de recomendação, quem gosta de digital, do mundo digital, tem um site que é o Trello. O Trello, ele permite essa criação de organização do que você tem que fazer, o que está feito, você consegue colocar etiquetas, já fiz, definir prioridades e tudo mais. Porque, como eu falei, logo após o meu banho, eu tento pegar pelo menos 2 horas do meu dia para focar nas tarefas de maior prioridade. Então, eu sempre, além de organizar o meu horário, eu defino as atividades por prioridades. E eu acho que isso é importante, né? Então, acho que a gente falou aqui de 2 hábitos que são determinantes, eu acho, para uma boa vida, né? Para uma vida que seja mais fácil, né? Por mais que sejam hábitos difíceis, tornam a vida mais fáceis, né? É mais fácil.
E eles, a organização de manhã, né, ter uma concentração, ter a sua rotina matinal e a questão do controle do tempo e a sua organização. Lucão, deixo para você para finalizar o vídeo. Não, beleza. Eu ia só falar, Renan, que eu ia te fazer uma pergunta. A gente falou sobre acordar cedo, sobre meditação, exercício de respiração. A gente falou um pouquinho sobre leitura, né? E desses hábitos que a gente comentou aqui, quais são os 2 que você recomenda alguém para começar agora? Porque, assim, as pessoas começam um por vez, né? Começar tudo de uma vez costuma não dar certo. Então, quais seriam os 2 que você acha que são os mais fundamentais? Cara, banho gelado é muito difícil de cara, assim. Eu acho que o exercício, o primeiro pilar do método Wim Hof, que é a respiração, é muito importante, porque aquela hiperventilação e a hiperoxigenação no cérebro já te ajuda a focar muito. É algo assim poderoso. Então, e não é doloroso. Você ficar respirando 30 vezes, 3 vezes no ciclo, não vai te matar. E você vai ver que vai te trazer um benefício. E comprar uma agenda ou criar uma agenda online para organizar seu tempo, você ter organização. Eu acho que a respiração e a organização foram 2 passos na minha vida que deu um salto assim incrível. E para você, Lucão? Para mim, o planejamento fundamental, cara. Foi acho que o primeiro hábito que eu realmente comecei a desenvolver e levei a sério, assim, e mudou tudo. Mudou tudo porque eu ganhei muito tempo no meu dia. E um segundo é o hábito de leitura. Essencial. Assim, 10, 15 minutos. Assim. Essencial. E eu falo porque, rapidamente, é o seguinte, eu tenho medo de chegar daqui 5 anos, olhar para trás e falar, pô, eu não aprendi o que eu poderia ter aprendido. Né? Então, com 10 a 15 minutos de leitura por dia, você pode chegar a ler um livro por mês. Então, são 12 livros num ano. Em 10 anos, são 120 livros. Então, imagina em 10 anos você olhar para trás e falar, eu li 120 livros. Imagina se eu não tivesse lido 10, 15 minutos por dia. Imagina a quantidade de informação que a gente não fez download, né? Então, esse é o meu grande medo. Então, para mim, planejamento e hábito de leitura. Então, acho que a gente cobriu bastante aqui. A gente deu, talvez, mais informação até. Ana, se você quiser fazer mais algum comentário. Não, só pincelando o que você falou da leitura, eu acho que a leitura ela tem um poder fantástico de despertar ideias e fazer você viajar. Muitas vezes você sai do seu quarto e vai para um outro mundo, um mundo de ideias assim, que você não conseguiria nem se estivesse viajando de fato, né? A leitura tem esse poder e eu acho que o conhecimento, principalmente quando aplicado, né? Porque não adianta você ficar só retendo conhecimento, eu acho que você tem que aplicar, né? É algo assim que é muito poderoso. Então, basicamente, a gente falou de muita coisa aqui que eu acho que pode ser aplicado. E só para terminar, eu sempre deixo aquela frase, né? É importante você se conhecer. Se você não tem esses hábitos, mas está atingindo os seus objetivos, você está feliz? Perfeitamente, está tudo ótimo. Agora, se você não está atingindo seus objetivos, você acha que você pode melhorar? Eu acho que esses hábitos são hábitos interessantes que você pode tentar. Talvez funcione, talvez não funcione. É sempre aquilo que a gente fala. Tente, faça testes e veja o que é bom para você. Então, muito obrigado. Se você curtiu, compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares, escreva seus hábitos, fale de hábitos que vocês já tentaram que deram certo, que deram errado. É muito importante essa troca de informação, como eu faço aqui com o Luca, é um bate-papo e eu acho que a gente precisa de pessoas para interagir, para a gente crescer junto. É isso. A gente mais quer essa troca com vocês, a gente espera mais que vocês tenham curtido e que vocês realmente compartilhem com a gente as suas experiências. Isso vai ser essencial para a continuidade do canal e para a gente poder criar esse vínculo que a gente tanto quer contigo que está assistindo a gente. Então, obrigado por vocês estarem aqui, ter aproveitado esse tempo. Não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. É isso aí, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido e até uma próxima. Fica com Deus.